8h06, o plenário do Supremo vai avaliar recursos para que a decisão do tribunal, que alterou as regras sobre a distribuição das sobras eleitorais, passe a abranger a eleição de 2022. Nesse caso, 7 deputados federais podem perder seus cargos. Repórter Janaína Camelo. Uma reviravolta no julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a distribuição das sobras eleitorais, ou seja, vagas não preenchidas pelo sistema proporcional, pode pôr em risco o mandato de 7 deputados federais. Em fevereiro, o STF decidiu que todos os partidos políticos podem participar da última fase de distribuição das sobras, antes reservada somente aos que atingissem cláusula de desempenho. Até então, para concorrer às vagas não preenchidas, era necessário que o partido obtivesse um desempenho de 80% do quociente eleitoral, ou seja, o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E o candidato deveria ter atingido no mínimo 20%. No mesmo julgamento, por 6-5, o STF entendeu que a alteração deve valer a partir das eleições municipais deste ano, sem retroagir. Agora, os ministros avaliam recursos dos partidos Rede, Podemos e PSB, autores das ações que pediam alterações nas regras, para que as mudanças na distribuição das sobras eleitorais possam ser usadas nas eleições de 2022. Os recursos começaram a ser julgados em sessão virtual na última sexta-feira. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, rejeitou os recursos, alegando que no julgamento anterior foi considerado o princípio da anualidade, estabelecido pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Dias Toffoli, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Voto decisivo para virar o placar anterior. No julgamento de fevereiro, Ricardo Lewandowski, substituído na Suprema Corte por Zanin, votou para que as novas regras valessem apenas a partir de 2024. O plenário virtual formou maioria para que as novas regras possam retroagir. Mas com a transferência do julgamento para o plenário físico, os ministros que já se posicionaram podem mudar o seu voto. Agora cabe ao presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcar a data do julgamento, o que deve acontecer antes das eleições municipais de outubro. Caso a decisão da maioria do Supremo se confirme até o fim do julgamento, serão alteradas as bancadas na Câmara dos Deputados dos estados do Amapá, de Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Perdem os cargos os deputados federais Silva Vaiapim e Sonise Barbosa, ambas do PL, professora Gorete, do PDT, Augusto Púpio, do MDB, Lázaro Botelho, do PP, Gilvan Máximo, do Republicanos e Lebrão, do União Brasil. No lugar, entrariam 2 parlamentares do Podemos, um do PCdoB, um do PSOL e um do PSB. As outras 2 cadeiras do União e do Republicanos seriam preenchidas por deputados do mesmo partido. Zé Maria Trindade, essa discussão agora, tanto tempo depois da eleição, faz sentido? Tem potencial para agravar essa discussão institucional que há entre Poder Legislativo e Poder Judiciário? Faz sentido. Ela foi apresentada lá atrás mesmo, mas a justiça eleitoral foi lenta nesse processo, lenta até demais. E é uma justiça que só cuida de assuntos eleitorais. Olha, Rafael, por aqui dizem que o mais bobo do Congresso Nacional é o primeiro suplente, mas eles não devem ser subestimados. Eles ficam sempre na espreita. Me disse um deputado do Rio Grande do Sul que há uns meses atrás vinha numa viagem de terça-feira, quando o avião está lotado de parlamentares, e houve uma grande turbulência. E aí alguém gritou de lá: meu Deus, é praga dos suplentes. E o assombro foi geral, ou seja, o suplente está sempre de olho nas vagas. E essa guerra na justiça, ela tem várias divisões e subdivisões. Aquela história do o homem que calculava, que ele distribuía um dinheiro, depois todos devolviam o dinheiro e sobrava dinheiro e ninguém sabia de onde, é assim esse cálculo aí para a entrada no Congresso Nacional. É porque na divisão dá meio parlamentar. E para onde vai o outro meio parlamentar, por exemplo? Então tem as sobras, né, de vagas
por estado e essas sobras têm que ser preenchidas. Portanto, faz sentido sim, são contas que houve erro no processo do Tribunal Superior Eleitoral. Erro já admitido na elaboração daquele algoritmo que definiu quem entra e quem não entra nas vagas. Então, é possível, sim, uma mudança nessas alturas do campeonato para uma justiça que só cuida de eleição.